Olá, boa tarde. Nós somos alunos do ISD UFAM. Eu me chamo Camille Machins, tem a Nathalie Cris e a Chayane Fermin. Hoje nós vamos falar sobre distúrbios metabólicos, especificamente sobre diabetes mellitus. Antes de falarmos especificamente sobre diabetes mellitus, precisamos entender o que são distúrbios metabólicos. Vocês já ouviram falar em metabolismo? O metabolismo é um conjunto de processos químicos que acontecem dentro do nosso corpo 24 horas por dia, para manter a gente vivo e funcionando bem. É como uma fábrica gigante dentro de você. Quando você come comida, o seu corpo não apenas a digere, ele quebra essa comida em moléculas pequenininhas e transforma em energia que você usa para tudo, para caminhar, para pensar, para respirar, até mesmo dormir. Isso é metabolismo. O que é um distúrbio metabólico? É quando essa fábrica dentro do corpo não funciona direito. As máquinas da fábrica começam a apresentar problemas e a produção fica bagunçada. O corpo não consegue processar bem certos nutrientes, ou não consegue usar bem a energia que recebe, ou acumula coisas que deveria eliminar. Existem vários tipos de distúrbios metabólicos. Alguns afetam o corpo, como usar açúcar, como a diabetes. Outros afetam, como usar gordura, ou proteína, ou até vitaminas. Todos têm algo em comum. O corpo perde a capacidade de equilibrar e controlar essas substâncias. A diabetes mellitus é um dos distúrbios metabólicos mais comuns e mais graves. É um distúrbio que afeta especificamente como o corpo controla a glicose, que é o açúcar no sangue. Agora vamos focar especificamente na diabetes mellitus. A diabetes mellitus é um distúrbio metabólico caracterizado por níveis altos de glicose no sangue. Glicose é o açúcar que vem dos alimentos que você come. Quando a glicose fica alta demais no sangue, a gente chama de hiperglicemia. Hiper significa alto e glicemia significa glicose no sangue. Mas por que isso acontece? Basicamente, o corpo não consegue controlar bem a glicose. Tudo começa com um hormônio chamado insulina. Hormônios são mensageiros químicos do corpo. Eles viajam pelo sangue dando ordens para as células do corpo. A insulina é produzida pelo pâncreas, um órgão que fica atrás do estômago. A insulina atua como uma chave que abre as portas das nossas células para que a glicose entre. Sem insulina funcionando corretamente, a glicose fica acumulada no sangue, circulando, mas não entrando nas células onde deveria ser usada como energia. E é aí que começam os problemas. Para entendermos a diabetes, primeiro precisamos saber como o corpo normalmente controla a glicose. Vamos fazer uma jornada pela glicose no nosso corpo. O passo 1, você come comida. Imagina que você comeu um prato de arroz com feijão, você mastiga e engole. Vamos para o passo 2, a digestão. A comida desce para o estômago e para o intestino. Lá, enzimas especiais, que são proteínas que quebram coisas, começam a quebrar a comida em pedacinhos pequenininhos. Os carboidratos, que incluem o arroz, são quebrados em moléculas ainda menores. Agora o passo 3. A glicose é extraída. Uma vez que o arroz é quebrado em moléculas pequenas, uma delas é a glicose. Glicose é um açúcar simples, é a molécula mais importante para dar energia para o corpo. E agora o passo 4. A glicose entra no sangue. A glicose passa pela parede do intestino e entra na corrente sanguínea. Nesse momento, o nível de glicose no sangue sobe. É normal. O corpo detecta esse aumento. Agora o passo 5. O pâncreas produz insulina. O pâncreas tem sensores especiais que detectam. Ei, a glicose está subindo. Então o pâncreas pensa, preciso fazer algo. Ele começa a produzir e liberar um hormônio chamado insulina. A insulina viaja pelo sangue como um mensageiro. E agora o passo 6. A insulina abre as portas das células. A insulina entra às células do corpo e bate na porta delas, como se tivesse uma chave. A chave encaixa na fechadura e a porta abre. Agora a glicose pode entrar dentro da célula. Assim a glicose é removida do sangue e entra nas células para ser usada como energia. A célula queima essa glicose e produz energia. É como colocar gasolina no tanque de um carro. E agora o resultado. O nível de glicose no sangue diminui novamente, tudo volta ao normal em uma pessoa saudável. A glicemia fica entre 70 e 100 mg por decilitros em jejum. Ou seja, antes de comer, tudo funciona como um relógio suíço, a equilíbrio perfeito. O pâncreas, ele tem muitos tipos de células diferentes. As células mais importantes para a insulina são chamadas de células beta.
Elas ficam agrupadas em regiões especiais do pâncreas chamadas ilhotas de Langer. As células betas têm um trabalho muito específico, produzir insulina. Elas funcionam como pequenas fábricas de insulina, funcionam o tempo todo e quando a glicose sobe, produzem mais ainda. Na diabetes tipo 1, o sistema imunológico comete um erro. Em vez de proteger o corpo, ele ataca as células beta. Por que ele faz isso? Ainda não entendemos direito. Pode ser uma infecção viral ou pode ser genético, ou uma combinação de fatores. Mas o fato é que o sistema imune produz anticorpos, que são proteínas especializadas em atacar invasores, mas essas proteínas atacam as células betas do pâncreas. Esses anticorpos infiltram no pâncreas e começam a destruir as células beta. É um ataque progressivo. Semana a semana, mês a mês, cada vez mais células beta são destruídas. Conforme as células betas desaparecem, menos a menos a insulina é produzida. Eventualmente, 80 a 90% das células beta são destruídas. Nesse ponto, o pâncreas mal consegue produzir insulina. Quando há tão pouca insulina, a glicose não consegue entrar nas células, começa a se acumular no sangue. O resultado, a hiperglicemia. A pessoa começa a apresentar sintomas. Por isso, o tipo 1 é tão sério. Sem insulina é impossível viver. A única solução é fornecer insulina de fora, através de injeção ou bomba de insulina. Agora eu vou passar a palavra para minha colega Nathalie Cris. Agora eu irei falar sobre a diabetes mellitus tipo 2. Então, primeiro preciso explicar o que é a resistência à insulina. Bom, na verdade, a célula tem receptores de insulina. Receptores são como portas com fechaduras específicas. Quando a insulina se liga ao receptor, é como a chave entrando na fechadura. Abre a porta e a glicose então entra. Porém, na diabetes tipo 2, o que acontece? A fechadura ela fica enferrujada, ou às vezes o número de fechadura diminui. Algumas portas fecham permanentemente e o resultado, a chave da insulina não consegue abrir bem a porta. A porta abre parcialmente ou nem abre. Então, por que isso acontece? Existem vários motivos. O primeiro é o sedentarismo. Quando você não se exercita, os músculos não usam glicose, então acumula glicose dentro deles. Isso pode fazer com que os receptores de insulina funcionem pior. É como se a porta ficasse entupida de coisas e não abrisse bem mais. Além disso, quando você não se exercita, seu peso sobe, o que piora tudo. O segundo passo é obesidade. A gordura, ela não é só estética. Células de gordura produzem substâncias químicas inflamatórias. A inflamação, ela prejudica a capacidade da célula de responder à insulina. Além disso, gordura em excesso interfere com os sinais que a insulina envia. É como tentar mandar um sinal de rádio, mas ter barulho interferindo. O terceiro é a alimentação ruim. Comer muito açúcar refinado e carboidratos simples, como pão branco, refrigerante, doces, força o pâncreas a produzir cada vez mais insulina. Eventualmente, depois de anos comendo assim, a célula fica saturada de insulina e para de responder bem. É como ouvir o mesmo barulho alto o tempo todo. Eventualmente, o cérebro deixa de ouvir. O quarto é o envelhecimento. Conforme envelhecemos, naturalmente perdemos sensibilidade à insulina. E é parte do envelhecimento. Todos ficam um pouco mais resistentes à insulina com a idade. O quinto é a genética. Se seus pais têm diabetes tipo 2, você herda uma predisposição genética. Isso não significa que você terá, porém significa que seu risco é maior e você precisa cuidar mais. O resultado de tudo isso é as células ficam cada vez mais resistentes à insulina. Então o pâncreas tem que trabalhar muito mais duro para produzir insulina suficiente para conseguir fazer a glicose entrar. É como forçar uma porta que está travada. Por um tempo, o pâncreas consegue fazer isso, ele consegue realizar isso. Ele aumenta a produção de insulina, às vezes o dobro, o triplo do normal. E dessa forma consegue manter a glicose controlada, mesmo com essa resistência. Mas isso não pode durar para sempre e nem dura para sempre. Então, depois de anos e anos forçando o pâncreas a trabalhar tão duro, o pâncreas ele fica cansado, fica saturado disso. E as células beta começam a morrer de cansaço.
a produção de insulina ela diminui e agora tem o pior, que é essa resistência à insulina e a deficiência de insulina. É o pior dos dois mundos. A hiperglicemia ela piora muito. Por isso, é super importante diagnosticar tipo 2 cedo e mudar o estilo de vida, enquanto o pâncreas ainda está forte e consegue compensar. Agora, como a gente reconhece que alguém pode ter diabetes? Bom, existem vários sintomas clássicos e eu vou explicar cada um deles. O primeiro é a polidipsia, que é a sede excessiva. Poli significa muito e dipsia significa sede. A pessoa bebe água o tempo todo e nunca fica satisfeita. Ela acorda à noite com sede, leva água para a cama, bebe litro e litro de água, mas continua com sede. Então, por que isso acontece? Quando a glicose ela fica muito alta no sangue, o sangue fica muito mais denso, mais concentrado. O corpo ele detecta isso e ativa um mecanismo para diluir o sangue. Como? Mandando sinais para beber mais água. O corpo quer beber água para tentar normalizar a concentração da glicose. O segundo é a poliúria, que é o aumento da frequência urinária. Poliúria significa muita urina. A pessoa urina muito mais do que o normal, especialmente à noite. Às vezes, acordam várias vezes durante a noite para urinar. A gente chama isso de nictúria, porque, bem, se a pessoa está bebendo muita água porque tem muita sede, lógico que vai urinar muito mais. Porém, tem mais. Quando a glicose fica muito alta, os rins não conseguem reabsorver toda essa glicose. Então, a glicose ela começa a ser eliminada na urina. Isso é chamado de glicossúria. E quando tem glicose na urina, ela leva a água com ela. E o resultado disso é muita urina e a pessoa continua desidratando apesar de beber muita água. O terceiro é a polifagia, que é a fome excessiva. Polifagia significa muita fome. A pessoa come bastante, às vezes até mais do que o normal, porém continua com fome. Ela sente como se estivesse sempre vazia. E por quê? Lembra que as células não conseguem absorver glicose? Então, mesmo que a glicose esteja alta no sangue, as células estão vendo fome de energia ou estão tendo fome de energia. As células enviam sinais para o cérebro dizendo: "Ei, eu preciso de energia". O cérebro interpreta isso como fome, então a pessoa come mais. Porém, a glicose que ela come não consegue entrar nas células direito, e então continua vazia e é um ciclo ali frustrante. O quarto é a perda de peso, relacionado à polifagia. A pessoa ela come muito, porém emagrece. Parece estranho, certo? Mas faz sentido. Se as células não conseguem absorver glicose, o corpo ele não consegue usar a energia dos alimentos. Então o corpo começa a quebrar gordura para conseguir energia. E o resultado disso é o emagrecimento. O quinto é a fadiga, que é o cansaço extremo. A pessoa se sente cansada o tempo todo, mesmo depois de dormir bem. A fadiga é extrema. E por quê? Porque as células não têm energia. Lembram que a glicose não consegue entrar nas células? Então as células estão sem combustível, sem energia. O corpo inteiro ele funciona em câmera lenta. Tudo custa ali muito esforço. O cansaço é intenso. O sexto é a visão turva. A visão ela fica embaçada ou turva. E por quê? A glicose alta afeta o cristalino do olho. O cristalino é a lente do olho que foca a imagem. Quando a glicose fica muito alta, o cristalino absorve água e fica inchado, mudando sua forma. O resultado é a imagem não fica ali focada direito. É como tentar ver através de um vidro úmido. O sétimo é feridas e infecções que cicatrizam lentamente. Um pequeno corte demora semanas ou meses para cicatrizar. Às vezes não cicatriza direito, infecciona fácil. E por quê? Bom, a primeira razão é a cicatrização, ela depende da glicose para energia. Se as células não têm glicose, não conseguem se multiplicar para formar um novo tecido. A segunda razão é que a glicose alta prejudica o sistema imunológico. Células de defesa ficam lentas demais. E a terceira razão é que a glicose alta cria um ambiente que as bactérias adoram.
O oitavo é a neuropatia, que é formigamento e dormência. A pessoa sente formigamento ou dormência nos pés e mãos. É como se a sensação estivesse sumindo. Acontece porque a glicose alta danifica os nervos periféricos. Então, o que é importante saber em questão da diferença no tempo que ocorre ali na pessoa? Na diabetes tipo 1, esses sintomas aparecem rápido, às vezes em semanas. O corpo ele não tem insulina, então a hiperglicemia é severa rapidamente. Os sintomas aparecem ali de repente. Na diabetes tipo 2, esses sintomas aparecem lentamente, tão lentamente que a pessoa nem percebe. Passa meses ou anos com hiperglicemia leve a moderada. Os sintomas são discretos no começo, por isso muitas pessoas com tipo 2 não têm sintomas óbvios. Descobrem que têm diabetes durante um exame de rotina por acaso. O médico pede um exame de sangue por outro motivo qualquer e aí descobre a glicemia alta. Bom, existem complicações agudas, ou seja, que acontecem rápido em horas ou dias que são muito sérias e podem ser fatais se não tratadas imediatamente. Vou explicar as duas principais. A complicação 1, que é a cetoacidose diabética. A cetoacidose é uma palavra complicada, então vou quebrar. Cetonas são substâncias que o corpo produz quando queima gordura rapidamente. Acidose significa o sangue fica ácido demais. Isso ocorre principalmente em pessoas com diabetes tipo 1 ou tipo 2 muito grave. Vamos imaginar, a pessoa não tem insulina ou tem muito pouca insulina. Sem insulina, a glicose não consegue entrar nas células. As células estão desesperadas por energia. Então o corpo entra em modo de emergência. Pensa, não tenho glicose entrando nas células. Vou quebrar gordura rapidamente para conseguir energia. Começa a queimar gordura de forma desesperada e muito rápida, muito mais rápida do que o normal. Quando queima gordura assim, rápido demais, produz muitas cetonas. As cetonas se acumulam no sangue e na urina. As cetonas são ácidas. Com muitas cetonas, o sangue ele fica ácido demais. Isso é extremamente perigoso. O pH do sangue é crítico. Se ficar muito ácido, as enzimas do corpo não funcionam direito. Então, os sintomas da cetoacidose. A respiração rápida e profunda que o corpo ele tenta se livrar do ácido, o hálito que cheira estranho, tipo acetona, que é um solvente de tinta ou frutas podres, dor abdominal severa, náusea e vômito, confusão mental, dificuldade de concentração, desidratação severa, perda de consciência, coma, morte se não tratar. E então é super séria. A pessoa ela precisa de internação, soro intravenoso, insulina, precisa ir ao hospital. A complicação 2 é a síndrome hiperosmolar hiperglicêmica, que é o SHI ou SHH. Hiper é muito alto. Osmolar, concentração de partículas. Significa o quê? Que a glicose muito alta, deixando o sangue super concentrado ou super denso. Isso ocorre mais em diabetes tipo 2, especialmente em idosos. A glicose fica extremamente alta, pode chegar a 600, 700, 800 miligramas por decilitro. Então, ou mais que isso, e é muito pior que a cetoacidade em termos de hiperglicemia. O que acontece? A glicose fica tão alta que o sangue fica muito denso, muito pegajoso, muito concentrado. É como um xarope. Conforme essa glicose fica muito alta, o corpo tenta eliminar ali na urina. Mas conforme a glicose sai na urina, leva água com ela. E o resultado disso é desidratação extrema. O sangue fica ainda mais denso. Os sintomas são de desidratação severa, confusão mental, desorientação, letargia, sonolência anormal, confusões possíveis, o coma e também é possível ali morte se a pessoa não tratar. Agora vamos falar das complicações crônicas. Essas são as que se desenvolvem ao longo de meses a anos, por causa da exposição prolongada à glicose alta. Primeiro, preciso explicar como a glicose alta causa dano.
Quando a glicose fica alta demais por muito tempo, ela reage com proteínas no corpo, um processo chamado de glicação. Isso forma estruturas tóxicas que danificam os vasos sanguíneos e os nervos. É como um ataque químico lento que vai degradando tudo. A complicação 1 é a neuropatia diabética, que são os danos nos nervos. Neuro é nervo, patia, doença, neuropatia, doença dos nervos. A glicose alta danifica especialmente os nervos periféricos, os nervos das pernas e pés, mas também podem ser braços e mãos. Esses nervos, eles controlam a sensação e o movimento. O que a pessoa sente? Dor nos pés e pernas, como por exemplo queimação ou dor tipo choque elétrico, formigamento e dormência, perda de sensibilidade. Em alguns pacientes colocam a mão no fogo e não sentem, e às vezes a perda de força muscular. O problema é, se você não sente dor ou pressão nos pés, como você sabe se machucou? Não sabe, né? E uma pequena bolha ou ferida passa despercebida, e isso é perigoso. A complicação 2 é retinopatia diabética. A retina é a parte do olho que enxerga. É como uma câmera fotográfica do olho. A retina tem muitos vasos sanguíneos pequenininhos. Então, a glicose alta danifica esses vasos. Eles ficam fracos e começam a vazar sangue e pode haver ali microneurismas, que é pequenas bolhas que explodem e sangram. O vazamento de fluido, que dá ali um borrão à visão, e a área sem vasos ela fica ali com falta de circulação. O resultado disso é a visão turva ou escura, manchas flutuantes que parece que tem coisas voando na visão, visão em túnel que vê bem no centro, mas não nas laterais, e eventualmente a cegueira total se não tratar. A complicação 3 é nefropatia diabética. Os rins filtram o sangue e fazem urina para eliminar resíduos. Os rins têm muitos vasos sanguíneos pequenininhos também. A glicose alta danifica esses vasos. O resultado disso é que os rins começam a deixar proteína passar para a urina. Normalmente, proteína não sai na urina. Progressivamente, os rins funcionam pior, eventualmente insuficiência renal. A pessoa precisa fazer hemodiálise, que é uma máquina que filtra o sangue, porque os rins não conseguem mais. E a diálise ela é complicada. A pessoa tem que ir ao hospital 3 vezes por semana ou 4 vezes, e ali vai ficando cada vez pior. A complicação 4 é a doença cardiovascular. Cardio, coração, vascular, vaso. A glicose alta, ela favorece a formação de placas de gordura nas artérias. A aterosclerose, as artérias ficam entupidas, o coração não recebe sangue suficiente, e o resultado disso é o infarto do miocárdio, que o coração não recebe sangue, o músculo morre. A angina, que é dor no peito quando o coração não recebe sangue suficiente, e acidente vascular cerebral, o AVC. O cérebro não recebe sangue e as células cerebrais morrem. E a insuficiência cardíaca, que o coração fica fraco demais para bombear sangue. Então, essas complicações potencialmente são fatais. E importante, essas complicações são chamadas de microvasculares, porque afetam vasos sanguíneos pequenininhos, que no caso micro é pequeno. Então, existem também complicações macrovasculares, que afetam vasos grandes. Porém, a ideia é a mesma: vaso danificado, falta de circulação. Pé diabético. O pé diabético é uma complicação super grave que resulta de uma combinação perfeita de fatores ruins. Fator 1. Neuropatia, perda de sensibilidade. Lembram que diabetes danifica os nervos? Nos pés, isso é especialmente problemático. Os pés têm muitos nervos sensórios. Esses nervos dizem ao cérebro: "Ei, estou sentindo dor, pressão, calor, frio." Na neuropatia diabética avançada, esses nervos morrem. A pessoa perde a sensibilidade. Toque o pé dela e ela não sente. Pode estar com uma bolha se formando e não sente. Pode estar com um corte pequeno e não sente. Pode pisar em algo quente e não sente.
Como você sabe se algo está errado com seu pé se você não sente? Não sabe. Feridas passam despercebidas. Fator 2. Isquemia. Circulação comprometida. Isquemia igual a falta de sangue. A glicose alta danifica os vasos sanguíneos dos pés também. Esses vasos ficam entupidos ou fracos. Resultado: os pés recebem menos sangue. Menos sangue igual a menos oxigênio e menos nutrientes. Menos nutrientes igual a cicatrização muito lenta ou não cicatriza. Se você tem uma ferida e a circulação é ruim, aquela ferida vai cicatrizar muito lentamente. Fator 3. Infecção. Glicose alta é um ambiente que bactérias adoram. É tipo um açúcar na ferida, as bactérias vão em cima. Além disso, como mencionado, o sistema imunológico não funciona bem com glicose alta. Então, mesmo que bactérias entrem, o corpo não consegue combatê-las bem. A progressão. Como piora? Etapa 1. Neuropatia começa. A pessoa perde sensibilidade. Etapa 2. A pessoa machuca o pé. Às vezes, um machucado tão pequeno que nem nota. Pode ser uma bolha por sapato apertado. Pode ser um corte pequenininho, qualquer coisa. Etapa 3. Por que não sente dor? Continua andando, continuando irritando a ferida. Continua usando o mesmo sapato que criou a bolha. A ferida fica pior. Etapa 4. A circulação ruim faz a ferida não cicatrizar. Enquanto isso, bactérias entram. A ferida infecciona, forma-se uma úlcera, uma ferida aberta que não cicatriza. Etapa 5. A infecção piora. As bactérias proliferam, pode chegar ao osso. Se chegar ao osso, é osteomielite, osso infeccionado. Etapa 6. Sem controle agressivo, a infecção progride. O tecido morre, necrose. O médico tem que remover o tecido morto. Às vezes, isso significa amputação do pé ou até da perna. Diagnóstico e monitoramento. Como descobrimos se alguém tem diabetes? Através de exames de sangue. Existem 3 principais, e cada um mede algo ligeiramente diferente. Exame 1. Glicemia em jejum. Como funciona? Você não come nada a partir da meia-noite. Pela manhã, vai ao laboratório e coleta sangue. Mede a glicose. Os valores de referência são normal, menor que 100 mg decilímetro, pré-diabetes entre 100 e 125 mg decilitro e diabetes 126 mg decilitro ou mais. Por que 126? Porque em várias medições repetidas, valores acima de 126 indicam que a glicemia está anormalmente alta, mesmo em repouso. Exame 2. Teste de tolerância à glicose. Como funciona? Primeiro, você coleta sangue em jejum. Segundo, você bebe uma bebida com 45 gramas de glicose pura, tipo um suco super doce. Terceiro, espera 2 horas. Quarto, coleta sangue de novo. Quinto, mede a glicose. Os valores de referência são normal, menor que 140 mg decilitro, pré-diabetes entre 140 e 199 mg decilitro e diabetes 200 mg decilitro ou mais. Esse teste é útil porque você vê como o corpo consegue lidar com uma quantidade grande de glicose. É um teste de estresse para o pâncreas. Exame 3. Hemoglobina glicada. Esse é o melhor para o diagnóstico e monitoramento. A hemoglobina é uma proteína nos glóbulos vermelhos que carrega oxigênio. Quando tem glicose alta no sangue, a glicose se liga à hemoglobina. Isso é chamado de glicação. Quanto maior a glicose média durante os últimos 3 meses, mais a hemoglobina fica glicada. Por isso, a hemoglobina glicada reflete a glicemia média dos últimos 3 meses. É como um histórico da glicemia. Os valores de referência são normal, menor que 5,7%, pré-diabetes entre 5,7% e 6,4%, diabetes
6,5% ou mais. Por que a glicemia glicada é melhor? Porque mostra a glicemia média. A glicemia em jejum é só um ponto no tempo. Ela pode variar, mas a glicemia glicada mostra como você está controlando em geral. Monitoramento contínuo. Depois que descobre que tem diabetes, o monitoramento é super importante e existem várias formas. Primeiro, glicômetro portátil. Pequeno aparelho que pica o dedo, coleta uma gota de sangue e mostra a glicemia. As pessoas com diabetes fazem isso várias vezes por dia. Segundo, sensor contínuo de glicose. Pequeno adesivo no braço ou abdômen que mede a glicose continuamente, 24 horas por dia. Transmite para um aplicativo no celular, muito útil. Terceiro, compartimento regular com o médico. Fazem hemoglobina glicada a cada 3 meses para ver se está controlada. Tudo isso é para ajustar medicações e estilo de vida para manter a glicose controlada. Os sintomas de hipoglicemia: tremores, suor frio, coração acelerado, ansiedade, medo, confusão, dificuldade de concentração, às vezes convulsões ou perda de consciência em casos severos. Se a glicose fica muito baixa, é uma emergência. O tratamento é dar algo como glicose rápida, como suco, refrigerante, doce ou glicose pura. A hipoglicemia ocorre quando os níveis de glicose no sangue caem abaixo do normal, geralmente menos de 70 mg/dl. Isso resulta em sintomas devido à falta de energia disponível, principalmente para o cérebro, que depende da glicose para funcionar adequadamente. Prevenção e estilo de vida. Os 4 pilares. A prevenção é absolutamente fundamental, especialmente para pessoas em risco de desenvolver diabetes tipo 2. Vamos aos 4 pilares fundamentais. Pilar 1. Atividade física, 150 minutos por semana. Isso significa pelo menos 150 minutos de exercício moderado por semana. O que é moderado? É quando você consegue conversar, mas não consegue cantar. Exemplos: caminhada rápida, bicicleta, natação, dança, qualquer coisa que você goste. Pode dividir em 30 minutos, 5 dias por semana, ou 50 minutos, 3 dias por semana. Pode fazer exercícios em casa, na rua ou academia. Por que 150 minutos? Porque estudos científicos mostram que essa é a quantidade mágica. Menos que isso é benefício menor. Mais que isso é benefício maior, mas 150 é o mínimo recomendado. Benefícios: reduz glicemia imediatamente, melhora sensibilidade à insulina, reduz peso, fortalece músculos e ossos, melhora humor e energia, reduz estresse e melhora a circulação. Estatística: pessoas que fazem 150 minutos de exercício moderado por semana reduzem o risco de desenvolver diabetes em até 58%, quase 100%. É enorme. Pilar 2. Alimentação balanceada. Isso significa coma frutas, verduras, grãos integrais, proteína magra. Evite açúcares simples, bebidas açucaradas e alimentos processados. Dicas específicas: frutas, maçã, laranja, banana, morango, melancia, que são ricas em fibras e vitaminas. Verdura: brócolis, cenoura, alface, abóbora, tomate, que são baixa caloria, muito nutriente. Grãos integrais: arroz integral, pão integral, aveia, quinoa, que mantém a glicose estável. Proteína magra: frango sem pele, peixe, ovos, feijão e lentilha. O que evitar? Bebidas açucaradas, como refrigerante, suco industrializado, bebidas energéticas, que são bombas de açúcar. Alimentos processados: biscoito, salgadinho, comida congelada pronta. Açúcar refinado:
doces, chocolate, sobremesas açucaradas, gordura trans, frituras, pastéis, coxinhas. Fibra é super importante. Fibra mantém a glicose estável, aumenta de forma lenta e controlada. Exemplos de alimentos com fibra: maçã com casca, cenoura com casca, brócolis, feijão, aveia. Pilar 3. Peso adequado. Se você está acima do peso, emagrecer até 5 ou 10% do seu peso corporal pode fazer uma grande diferença no risco de diabetes. Exemplo: se você pesa 100 quilos e consegue emagrecer para 90 ou 95 quilos, já melhora muito. Não precisa chegar ao peso ideal, só 5 ou 10% de redução já ajuda. Por quê? Porque o peso está intimamente ligado à sensibilidade à insulina. Menos gordura, igual menos inflamação, igual melhor sensibilidade à insulina. Como emagrecer? Exercício mais dieta apropriada, mais sono, mais gestão de estresse. Gestão de estresse. Estresse crônico aumenta o cortisol, um hormônio que piora a sensibilidade à insulina. Pessoas estressadas têm mais risco de diabetes. Como reduzir estresse? Meditação, yoga, caminhada na natureza, hobbies que você goste, tempo com amigos e família, técnicas de respiração. Pilar 4. Sono de qualidade, entre 7 e 9 horas por noite. Vocês sabem por que dormir pouco afeta tudo no corpo? Dormir pouco prejudica a regulação de glicose. Pessoas que dormem pouco têm mais riscos de ganhar peso e desenvolver diabetes. Boas práticas de sono. Durma entre 7 e 9 horas por noite. Acorde e durma na mesma hora todos os dias. Evite telas 1 hora antes de dormir. Evite cafeína após 2 da tarde. Mantenha o quarto escuro e fresco. E principalmente, evite o álcool. Conclusão. Resumo dos principais pontos. Primeiro, distúrbios metabólicos. Diabetes mellitus é um distúrbio metabólico. Significa que o corpo não consegue processar glicose corretamente. É como uma fábrica dentro do corpo que parou de funcionar direito. Tipos de diabetes. Existe tipo 1, onde o sistema imunológico destrói as células que produzem insulina. Falta de insulina. É mais raro, 5 ou 10%. Existe tipo 2, onde as células ficam resistentes à insulina. É mais comum, 85 ou 90%, e está relacionada a sedentarismo e obesidade. Existe gestacional, que ocorre na gravidez. Mecanismos. Tipo 1. Sem insulina, glicose não consegue entrar nas células. Tipo 2. Com insulina, mas células resistentes, glicose não consegue entrar bem nas células. Sinais e sintomas. Os famosos 4 PS. Polidipsia, sede, poliúria, urina, polifagia, fome, perda de peso, mais fadiga, visão turva, feridas que cicatrizam lentamente. Complicações agudas. Citoacidose diabética e síndrome hiperosmolar. São emergências médicas. Se ver os sintomas, ligue para a emergência. Complicações crônicas. Neuropatia, nervos danificados. Retinopatia, visão prejudicada. Nefropatia, rins prejudicados. Doença cardiovascular, coração prejudicado. E é super importante, pré-diabético, que pode levar à amputação. Diagnóstico: glicemia em jejum, teste de tolerância de glicose, glicemia, glicada são os exames. Prevenção e estilo de vida. Os 4 pilares: exercício, 150 minutos por semana, alimentação balanceada, peso adequado, sono de qualidade. O mais importante: diabetes é uma doença séria, com complicações potencialmente graves,
Mas, isso é muito importante, diabetes é totalmente controlável, com diagnóstico correto e cedo, medicação apropriada, estilo de vida saudável, com exercícios, dieta e sono, acompanhamento profissional regular, com médico, fisioterapeuta e nutricionista, e educação do paciente. As pessoas podem viver vidas completamente normais e saudáveis, podem trabalhar, praticar esportes, viajar, ter família e tudo. Obrigado por ouvirem. Obrigado por se interessarem nesse tema tão importante.